Bom dia, oitavo ano, tudo bem, pessoal? Pessoal, a gente vai começar a nossa revisão, mas essa revisão vai ser dividida em duas partes, para o vídeo não ficar muito longo, porque foram 4 unidades, a unidade 3 a gente fez muita coisa. E a gente vai começar falando primeiro pela unidade 1. Na unidade 1, o que nós vimos na unidade 1? Uma nova ideia, construir um novo mundo. Primeiramente, a gente falou sobre a arte acadêmica, sobre a arte vanguarda. O que era a arte acadêmica? Era aquela arte que retratava os acontecimentos da sociedade, havia uma consciência artística, no sentido de você produzir obras de arte que tivesse perfeição, que existisse a beleza. Tudo tinha que ser fantasiosamente perfeito. Então, assim, todos os acontecimentos eram louvados de uma maneira exagerada. Eu deixei 2 exemplos aqui, que são o Grito do Ipiranga, a gente está na semana da independência, no mês da independência, quer dizer. Esse aqui foi o Grito do Ipiranga. Aqui é o retrato de Dom Pedro II na Assembleia Constituinte. E assim, quais eram as regras dessa arte acadêmica? Era seguir as regras formais e seu caráter extremamente polido, no sentido de que a arte ela não questionava, a arte ela simplesmente era para você apreciar a sua beleza, era para apreciar tudo que fosse belo. Era temas mitológicos e históricos, ou você falava sobre o passado, ou você falava sobre aquele momento que está acontecendo, não havia um questionamento do porquê aconteceu. A obra, ela estava mais valorizada em cima do artista, no sentido assim, o artista ele era muito mais importante do que a sua própria criatividade ou aquilo que ele estava criando. Depois viemos falar sobre as transformações que fez com que essa arte mudasse. Nós tivemos a Revolução Industrial, que veio mudar totalmente a maneira de trabalho, trouxe a conscientização do que era trabalho, mudou totalmente as classes sociais, porque com a Revolução Industrial nós acabamos com o sistema feudal e surge o sistema de capitalismo. Vocês estudaram história, vocês sabem muito bem disso. Esse sistema financeiro todo ele muda, o que traz a questão agora é uma questão de lucro e vai surgir as classes sociais, vai surgir a briga de classes sociais, a disputa de domínio. Novos direitos vão surgir também, porque com a Revolução Industrial que surge, o proletariado, o operário, ele vai lutar pelo seu direito de trabalhar e receber e não ser escravizado, vamos dizer assim. O grande avanço científico, nós vamos ter enormes descobertas, tanto na área da física, da química e também na medicina. O DNA, quando finalmente a cadeia DNA vai ser rompida, consegue-se descobrir muito mais sobre doença, vacina. E, claro, as 2 grandes guerras mundiais que nós tivemos. Tudo isso vai transformar a arte ao ponto que ela vai começar a refletir essas mudanças. Então, a arte agora ela não está questionando, ela não está preocupada agora em mostrar a beleza do mundo de nada. Ela agora vai começar a questionar um mundo que começou a ser transformado através da Revolução Industrial. Tantas mudanças levou ele a um caos a ponto de você ter grandes guerras. Então, assim, isso fez eclodir sentimentos. Nós dentro das grandes dos grandes descobrimentos da ciência, nós vamos ter vamos descobrir o sistema psicológico do ser humano, vamos começar a falar sobre isso e vai se debater sobre o subconsciente. Então, esses grandes acontecimentos vai fazer com que a arte agora ela não queira ser apenas algo a ser apreciado. A arte agora ela vai falar e ela vai questionar por que o mundo se transformou dessa maneira toda e por que chegamos a esse grandes caos através das guerras. Dentro dessas grandes transformações, a gente vai ter a fotografia, falamos sobre a fotografia, que ela vai mudar o conceito de arte, porque agora você pode criar uma imagem a ser produzida, você pode criar... Que nem quando a gente faz os nossos posts, que é o pessoal do Instagram, o pessoal que usa muito o efeito. Tem até um meme falando de que como eu sou no Instagram e como eu sou sem o Instagram. Então, a fotografia ela vai permitir isso. Então, assim, dentro dessa mudança toda, até mesmo com a fotografia, vão surgir as artes vanguardas.
principalmente na Europa. E ela vai falar sobre o quê? Ela vai questionar a principal característica dessa arte vanguarda. Ela vai questionar o conceito de estética, de beleza, assim como vai questionar esses padrões impostos. Por que a gente tem que seguir determinada? Por que a minha imagem ela tem que ser desse jeito? Ele vai questionar tudo isso. Então, vai surgir os movimentos artísticos que não está preocupado em seguir todos esses padrões, essas regras formais dentro da arte. Nós vamos ter vários deles. Vamos destacar o dadaísmo e o surrealismo, que surge na Segunda Guerra, perante a Segunda Guerra Mundial. E simplesmente eles vão debater, vão falar sobre sobre o consciente, aquilo que não está relacionado às grandes guerras. E dentro desses movimentos da arte vanguarda, nós vamos ter dois grandes artistas, qual a apostila fala, que é o Vincent van Gogh, que participou do movimento artístico surrealismo e pós-impressionista. Van Gogh vai ser aquele que vai questionar, vai ser um dos que vai usar a sua arte para questionar quem nós somos. E dentro desse questionamento ele busca a si mesmo. Então, quando a gente joga Van Gogh para pesquisar sobre a vida dele, existe muito autorretrato dele. E esse autorretrato que ele fez era a maneira que ele tinha de tentar encontrar a si mesmo e ver as suas mudanças, tanto no requisito artístico, de como ele está produzindo, como também no seu eu, de como ele era. Vamos ter também Henri Matisse. Henri Matisse ele vai participar, desculpa pessoal, de um movimento fauvismo. Ele vai ser considerado um idealizador desse movimento, porque vai ser em uma das suas apresentações artísticas que as pessoas vão questionar, porque ele vai criar uma arte totalmente voltada fora desses padrões. Ele vai começar a usar cores muito fortes. Ele não vai ter suas obras de arte delimitadas por linhas. Ele vai quebrar essa regra da limitação das linhas. E isso, muitas pessoas consideraram as obras dele muito crua, muito selvagem. Fauvismo vem de selvagem, a gente já falou sobre isso. A gente estudou isso ano passado. E dentro do que a gente já estudou na primeira unidade, também estudamos também sobre o Bauhaus, movimento artístico que surge na Alemanha em 1919. Ele surgiu principalmente porque a Alemanha está passando por um sistema financeiro, está em crise, porque acaba a Primeira Guerra Mundial, ela entra em declínio, e uma maneira que tem de ela sobrevivência dela é pelo avanço industrial. A sua indústria começa, e dentro desse avanço industrial, o Walter Gropius ele vai associar tanto a indústria junto com a arte, junto com o artesanato, e vai criar um estilo aí o Bauhaus ele não vai ser apenas um movimento artístico em obra artística, ele também vai estar dentro da arquitetura e de produtos, de móveis dentro da indústria, vai fazer que haja um avanço muito grande dentro da Alemanha. Ele vai auxiliar. Ela vai ser fechada, no caso assim, esse movimento Bauhaus, ele, ao mesmo que ele é um movimento, ele também é uma escola de belas artes, porque é dentro dessa escola de arte que esse movimento todo acontece, e dali vai para o mundo. A escola de arte ela vai fechar em 1933 por causa do nazismo, por ser um movimento que trabalha com o modernismo, que trabalha com a liberdade de expressão, com a liberdade de criação. Ela vai ser vista como um problema para o nazista, e ela vai ser fechada. E por ela também tratada numa questão, uma escola democrática, no sentido de dar aos seus artistas a liberdade. Então isso vai fazer com que o nazismo não aceite, e ela vai ser fechada neste momento. E dentro do movimento Bauhaus, nós vamos ter o quê? 3 fases. Nós temos a primeira fase, que é aquela fase inicial, que vai ser o artista plástico e o artesão. Há um ligamento entre eles, e nesse momento tudo que é produzido ali vai ser de uma maneira um pouco mais manual, mas dentro de uma visão artística. Na segunda fase, ela vai trabalhar mais com o predial, a arquitetura, então começa a surgir. Porque o Bauhaus ele vai ser uma das primeiras escolas de arte que vai juntar múltiplas artes. Ele vai juntar a arquitetura, a arte plástica, a arte manual, que vai ser os artesãos, vai trabalhar com moda. Então, assim, ele vai juntar outras artes,
E dentro dessas outras artes, essas artes elas vão conversar. E dentro dessa conversa vai ser construído todo esse movimento. Então, assim, na segunda fase vai ser uma fase voltada mais para a arquitetura. Então, vai surgir prédios baseados nesse movimento, prédios que utilizam o quê? Que aí a gente entra nas características. Prédios que vão usar materiais inovadores, prédio que vai ser levantado no aço, mas vai ter uma parte de vidro, prédios que vão ser funcionais. Vai surgir o urbanismo, aí entra o urbanismo. O urbanismo, ele vai ser versátil, não é aquele urbanismo de você levantar um monte de prédios, não. Ele vai ser versátil no sentido assim, de que você não vai produzir um monte de prédio aleatório. Você vai construir prédios que se adaptam ao ambiente e que cria uma harmonia com aquele ambiente. Que o urbanismo, ele é isso, né? É você construir tudo dentro de uma harmonia. Desde a harmonia do prédio em si, a sua volta, a sua volta é os jardins ou a rua, tudo que tiver à sua volta vai ser de uma maneira harmoniosa, tudo ali dentro de um espaço muito bem trabalhado. E na sua terceira fase ele vai ser voltado mais para o industrial. Por quê? Dentro do industrial é quando vai começar a produzir, aí a gente entra na parte de conforto e artístico de lado, vai ser a parte de produzir peças. E a gente fala de cadeira, sofá, estante, peças de decorações mesmo, peça para dentro de uma casa ou de um prédio. E isso vai trabalhar o quê? Ele vai ser peças que são artes, que vai trabalhar, elas vão ter um toque artístico, mas vão ser peças que vão ser conforto para fazer com que? Para fazer que as pessoas consumam tudo isso, para fazer que as pessoas possam comprar. Porque não adianta você fazer uma peça de arte muito bonita, fazer uma cadeira artística linda, que a pessoa sente e não se sinta confortável, você não vai vender. E querendo ou não, nesse momento, essa é a intenção, de usar o movimento Bauhaus para conseguir levantar financeiramente as indústrias na Alemanha e para que ela possa passar por isso. E assim, as características, como eu já falei, a funcionalidade são que entra na parte de predial e também nas artistas plásticas. O conforto artístico vai entrar na fase industrial, no sentido das peças artísticas serem também móveis que você possa consumir e que sejam conforto, você tem um conforto. O conceito manual que está incluído na primeira fase dos trabalhos serem valorizados. Arquitetura e urbanismo, porque ela vai trabalhar esse conceito de tudo ter uma harmonia, você construir um prédio, casas, indústrias, mas dentro de um urbanismo ao qual vai tudo organizado. Ela vai ser totalmente influenciada pelo construtivismo, que é o construtivismo, ele trabalha no sentido de você constrói o seu saber através daquilo que você está fazendo. Você trabalha, você tem um conceito de beleza. Dentro daquele conceito de beleza, eu estou dando um exemplo. Você vai construir aquilo que você acha belo. Então, cada novo conhecimento que você tem, você constrói. E ele vai trabalhar dentro dessa ideologia. Ele vai usar o neoplasticismo, que é você usar figura geométrica e abstrata. Vocês fizeram até uma pequena pesquisa na apostila sobre isso. E assim, e a influência do Bauhaus, ela é até hoje. O Oscar Niemeyer, um dos nossos maiores arquitetos do mundo, daqui do Brasil, não apenas do Brasil, mas ele tem uma carreira sólida no exterior, ele vai ser influenciado por esse movimento. Brasília vai ser construída nessa influência, quando eu falo sobre a arquitetura e a urbanização. Se você olhar Brasília, ela é muito bem arquitetada. Tudo bem que a gente não gosta dos políticos que estão no Brasília. Dá vontade de jogar uma bomba lá e para ver se a gente consegue renovar a nossa política. Mas no requisito de urbanização e arquitetura, Brasília é muito bem construída. Assim como nós temos um museu, ali em Niterói também, o MAN, ele também é uma produção do Oscar Niemeyer e que se for perceber, ele parece ter uma nave espacial. Então entra aí o quê? As figuras geométricas e abstracionismo. Na moda também nós temos... A moda ela vai ser influenciada pelas figuras geométricas, abstratas. E dentro da indústria que a gente já falou, ela continuou. Aí a gente entrou na nossa unidade 2. E a unidade 2, ela vai falar sobre o quê? O outro ambiente para a arte. E esse outro ambiente é o quê? Quando a gente fala de arte, a gente pensa logo, assim, arte. Aí você vai pensar no museu,
Aí você vai pensar, de repente, até mesmo no cinema, ou você vai pensar numa pintura. Só que esse outro ambiente de arte que a gente falou na unidade 2 vai ser sobre o quê? Vai ser sobre a tecnologia e a arte. Como o avanço tecnológico modificou totalmente a arte e abriu agora um novo leque para a arte ser produzida. A arte antigamente ela era manual, era uma produção que requeria tempo e talento autoditado. Esse talento autoditado era você já nascer com essa aptidão para produzir uma obra de arte. Você olhava ali e você produzia. Mas só que com o avanço tecnológico, o surgimento da arte contemporânea, essa quebra com o tradicionalismo da arte, com a arte acadêmica, surge as vanguardas. Com todos esses avanços, vai surgir novos meios dessas criações. Você agora vai ter o quê? A tecnologia. E dentro da tecnologia, nós vamos ter as novas profissões. E aí vai surgir o web design, você vai ter o ilustrador, você vai ter um ilustrador, você vai ter o artista visual, você vai ter o publicitário. Então, assim, a tecnologia vai permitir que você crie novas profissões. Profissões essas que vai usar tanto o computador como a maneira de produzir novos conceitos, e vai surgir o novo estilo de arte. E vai surgir também os novos ambientes, que vai ser os artistas da web. E aí hoje em dia, nós temos aplicativos e site a qual, às vezes, o artista ele nunca apresentou num ambiente físico as suas áreas, mas ele é conhecido totalmente dentro da web. E aí você tem site específico para isso, de artista. O conceito mesmo, quando você entra dentro de um site que você vê o design dele, aquele ali é um artista da web. Ele vai produzir aquela arte. E assim, não podemos esquecer que dentro dessa arte agora, essa arte atual, essa tecnologia, a gente vai ter várias linguagens. A gente vai ter a verbal, pessoas que vão usar a linguagem da escrita para criar arte. Nós vamos ter o Augusto Campo, que vai trabalhar com a poesia concreta, que é você usar palavras e através da palavra você criar uma outra estrutura de arte. A gente vai ter a não verbal, e aí você vai usar a imagem para mandar uma mensagem, e aquela mista que vai envolver tanto o verbal quanto a não verbal. Na unidade 2 nós também falamos sobre os artistas e a tecnologia. Nós falamos sobre o quarto artistas, que vai ser o Dalton dos Reis Romão. Ele vai participar da arte gráfica. Ele é muito conhecido por fazer determinados trabalhos com recorte, com colagem, com traços, desenho. Ele vai fazer uma mistura, ele vai pegar maneiras de se produzir arte, ele vai fazer uma mistura, e dentro dessa mistura ele vai criar uma nova arte. Ele junta estilos artísticos diferentes para se fazer. Ele vai usar muito a computação gráfica para isso. Nós vamos ter o Augusto Campos, que vai ser aquele que vai ser responsável pelas poesias concretas. Toda vez que você encontrar uma figura, e essa figura ela é feita com ler palavras. A gente, ano passado, até foi para o 9º ano, se eu não me engano, que a palavra lixo estava escrito com várias palavras pequenas, escrito luxo. Então, é ele que vai fazer essa poesia concreta. Nós vamos ter o Fernando Velasquez, que vai ser o uruguaiano, que vai assumir a cidadania brasileira, e ele vai trabalhar com tecnologia e com diferentes mídias. E todas as suas obras estão relacionadas com o cotidiano contemporâneo e a construção da identidade. Então, assim, tudo aquilo que faz parte da nossa construção como pessoa, do nosso dia a dia contemporâneo, da nossa vida corrida, vai fazer parte das suas obras. E nós vamos ter o Multi Radolfo. Ele vai ser um dos que vai trabalhar, vai ser um dos pioneiros na arte da computação gráfica, computer art, porque ele vai usar totalmente instalações em 3D. Então ele vai realmente usar, ele não vai ficar limitado a só o computador, primeiramente, não é dentro do computador, mas ele é que vai criar aquelas artes com luzes em 3D, com formas diferentes. Ele que vai trabalhar nesses conceitos de arte. E agora, pessoal, eu vou mandar para vocês exercícios. São 7 exercícios, lindo, maravilhosos, que vocês vão ter que copiar no caderno e responder. Não esquecendo que esses exercícios fazem parte para a prova. Então,
copiem e respondam. Semana que vem eu vou estar lançando a continuidade da nossa revisão, o restante dos exercícios e corrigir todos eles juntos, tá bom? Beijo, pessoal. Olha só, tem muita gente me devendo exercícios, tá? Eu tô no pé de vocês. Tchau, até a próxima semana.